Brasil, eu particularmente, eu não consigo, é uma coisa que existe dentro de mim, eu não consigo por hipótese alguma, cara, por meio algum, ou por ginástica, exegética e hermenêutica alguma, pensar num Deus bondoso, num Deus poderoso, num Deus amoroso, num Deus intervencionista, ou pensar no Deus melhor do que eu. Melhor do que um ser humano que ajuda um cachorro. Uma das coisas que mais me desanima na fé, que mais me estarrece, são as mentiras que os pregadores contam. É muito mentiroso, sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos blá blá blá. Nada que convença, nada de concreto, é tudo invisível. É impressionante. Eu fico vendo esses pregadores e cantores, né, pregadores com voz de pregador, para dizer que eles têm unção. E os caras pegam a Bíblia aqui para ler a história de Elias, dizendo eles que Elias mandou que descesse fogo do céu por 3 vezes para matar 150 homens. Mas isso não pode ser verdade, Brasil. Por que não pode? Porque fogo nenhum desceu do céu para consumir os alemães nos centros de concentrações, nos campos de concentrações, eu quero dizer, lá nos massacres contra os judeus e outros povos, conhecido como tal, chamado Holocausto. Por que esse fogo do céu não desceu lá? Então, você do outro lado, cara, que tem fé, você não pode vir aqui dizer que você tem um Deus que é isso, um Deus que é aquilo, se seu Deus permitiu por anos, séculos e milênios a fio, permitiu a escravidão. Como é que um pregador lê o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e vê a escravidão ali na cara dele, Deus permitindo e ensinando como cada hebreu deveria vender os seus filhos como escravo? Cara, a escravidão foi a maior barbaridade e atrocidade contra a humanidade. Onde estava seu Deus? Brasil, é estarrecedor essa ideia de alguém que tem um Deus que não pode se manifestar, um Deus que não pode falar, um Deus surdo, mudo, um Deus cego, tetraplégico, um Deus que não pode, por hipótese alguma, dar sequer um sinal de vida, um sinal de sua existência. Tudo é impalpável, tudo tem que funcionar dentro do invisível, e diz que Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, se nós temos a imagem de Deus, nós somos invisíveis, por acaso? Então, que Deus é esse que nos fez a sua imagem e nós não conseguimos vê-lo? Os anjos foram feitos à imagem de Deus? Não, né? E os anjos conseguem ver Deus? Ah, conseguem. E nós, que fomos feitos à imagem de Deus, segundo o livro de Gênesis, aí nós não conseguimos ver Deus. Como é que pode isso, cara? Então, que Deus Pai é esse que não consola ninguém? Que Deus Pai é esse que não protege, não ajuda aqueles que lhe pedem, aqueles que batem lá na sua porta, pessoas que oram desesperadamente com lágrimas nos olhos, como muitos pais e avós daqueles 242 jovens que morreram lá em Santa Maria em 2013. Ora, Brasil, é só você pensar comigo, pensa, raciocina, pelo amor de alguma coisa que você acredite. Se esse Deus ou se os deuses são incapazes de fazer alguma coisa por pequeninos que lotam e superlotam as alas pediátricas dos hospitais de câncer do mundo, como é que eu posso imaginar que esse Deus pode fazer alguma coisa por mim e por você? Quantos gritos de dor, de horror, de medo e desespero não ecoaram lá das senzalas, das masmorras, dos porões, dos troncos, e os deuses não ouviram? Porque não é possível, Brasil, que as dores da mutilação nos corpos de centenas de milhares de negros não conseguiram chegar aos ouvidos desse tal Deus maravilhoso e poderoso.